Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, na semana passada nós tivemos a live com a Camila Costa. E aí nessa live nós tivemos um probleminha com a Camila aí na questão da conexão. E nós falamos para vocês que nessa live a gente iria posteriormente gravar um vídeo, né? Onde a Camila ia trazer as informações, a gente ia fazer essa interação que faltou naquele dia sobre as informações das importâncias das vacinações em criações caipiras. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, disponibilizando para vocês, tá certo? Então, agora, nesse vídeo, nós vamos trazer aqui, vamos colocar a Camila, que já está aqui com a gente na plataforma aqui do Meet, para fazer a apresentação aqui para a gente, né, Camila? Isso aí. Boa Bem-vinda tarde. novamente, né? Boa tarde, boa noite, o pessoal vai estar vendo aí em momentos diferentes, mas para já atender aquela necessidade, aquela demanda que a gente ficou devendo para o pessoal. Então vamos fazer esse vídeo aqui, né? Para falar com o pessoal aí sobre a importância aí dessas vacinações em criações caipiras, né, Camilo? Que Isso aquele aí. dia nós tivemos um probleminha ali, mas a gente dá um jeito, a gente resolve. O importante é trazer a informação para o pessoal, né? Para as Com pessoas aí que certeza, Ronald. seguem a gente e que querem desenvolver um sistema aí bem tecnificado, né? Sei, nós do Inata agradecemos a oportunidade, né? É um prazer conversar com vocês e trazer esse conteúdo aí que a gente acompanha no dia a dia, né, das criações, trazer um pouquinho da importância da vacinação nas aves caipiras, né? Então, pessoal, começando a falar aqui, sempre quando a gente pensa numa criação né, de aves aí, tanto caipira quanto industrial, é sempre importante a gente pensar em formas da gente evitar das doenças entrarem na granja. E aí, quando a gente sempre pensa nessas medidas, a gente fala um pouco sobre biosseguridade. Então, biosseguridade são todas as medidas que a gente tem hoje no campo para a gente evitar das doenças entrarem nas granjas, né, na criação. E aí sempre a gente vai pensar aí em locais de criação, locais telados, que a gente evite que entre animais silvestres, né, e até mesmo pessoas que não estejam autorizadas. É sempre importante quando a gente for fazer visita no núcleo, né, de produção, a utilização de propé, a gente também utiliza de cal, controle de roedores. As mortalidades elas têm que ser destinadas para um local correto, como a primeira foto que vocês podem ver da compostagem, né, uma fossa séptica. É importante também que a gente vacine essas aves. Então, todas essas medidas que a gente viu aí nas fotos fazem parte de um programa de biosseguridade. E quando a gente fala em biosseguridade, são todas essas medidas que a gente faz para a gente evitar que a doença ela entre na granja. Então, independente de qual tamanho que seja a criação de aves, cada pessoa tem o seu programa de biosseguridade. Umas têm um programa um pouco mais extenso, outras têm um programa um pouquinho mais curto, né? E eu gosto muito dessa foto porque ela fala como se fosse uma corrente. Então, a gente tem um programa de biosseguridade com várias medidas. Quando a gente perde, a gente quebra um elo dessa corrente, a gente perde a eficiência. E aí, a mesma coisa da biosseguridade. Quando a gente deixa de fazer uma dessas medidas, ele perde a eficiência e a doença entra na granja. Então, assim, todo pessoal, todo mundo que cria hoje, né, aves, tanto caipiras quanto industriais, tem esse programa de biosseguridade. E um deles aqui, quando a gente Uhum. observa todos os elos aí da corrente, né, tem um muito importante que é a parte de vacinação. Então, quando a gente fala hoje de vacinação nas aves, é uma das formas que a gente utiliza no sistema de criação para a gente evitar que essas doenças elas entrem para a granja. Por mais que às vezes a gente tenha alguma circulação de vírus ou bactéria ali na região, se a ave ela estiver vacinada, bem vacinada, a gente vai evitar que essas doenças entrem na nossa criação e traga problema para as nossas aves, né? Seja de mortalidade, seja de algum sinal clínico, seja de queda na produção. Então, tudo isso é muito importante. A vacinação, ela faz parte dessas medidas que a gente utiliza hoje para evitar com que a doença ela entre na granja. E aí, Uhum. pessoal, Ah, é muito Camila, importante. a vacina é mais uma ação de biosseguridade, né? Ela não,
Uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal, às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Mas a vacina, ela garante que eu não vou ter nunca mais problema com aquela doença se eu vacinei, né? Não é, Ela vai ajudar muito, né, Ronald? ela vai ajudar, mas ela não vai dar essa garantia que às vezes algumas pessoas querem, né? Então ela Isso, vai somar fatores com essas outras questões que você falou, né, sobre medidas de biosseguridade, sobre controle, destinação de aves e tudo mais, junto com a vacinação, ela vai te dar um status sanitário, uma proteção das suas aves para que elas não desenvolvam a doença clínica, né, que não isso se traga problemas monetários, né, de queda de produção, de mortalidade, sintomas clínicos, ter que medicar, né? Isso aí, Ronald, perfeito. Hoje, para a doença acontecer na ave, né, não basta só, a gente fala que são mais fatores, né? Não basta só um. Então, para a ave adoecer, ela tem que estar com o sistema imunológico dela, né, despreparado. E aí, quando a gente vacina, a gente prepara esse sistema imunológico da ave. A gente tem que ter uma Uhum. concentração de vírus e bactérias muito grande ali, né? A temperatura também, a ambiência do local ajuda com que a doença entre ou não entre, né? Então, são vários Uma série de fatores. fatores, né? Isso, uma das coisas que a Uhum. gente faz hoje então, é preparar o sistema imune da ave para ela conseguir debelar essa infecção, esse vírus, né? Combater esse problema que esteja circulando ali na região. Perfeito. E aí, quando a Bom. gente fala de vacinas, né, Ronald, é uma coisa que a gente vê muito no mercado, que Uhum. são as duas vacinas. Nada mais é que uma ferramenta para a gente conseguir imunizar as aves, né? Então, a gente tem vacinas vivas, que é dessa primeira foto aí, que são vacinas muito comuns que a gente encontra no mercado hoje, e nós temos também as vacinas inativadas, que são geralmente as vacinas oleosas. Então, a vacina nada mais é que isso, uma ferramenta, né? Ali são vírus ou bactérias que estão ou vivos ou mortos, né? No caso, inativados, para a gente Uhum. conseguir imunizar as aves, ou seja, estimular o organismo da ave a produzir anticorpo contra aquela doença. Certo. E aí, quando a gente sempre pensa na vacina, a gente sempre tem que pensar que se é uma vacina viva, eu vou ter um manejo. Se é uma vacina inativada, eu vou ter outro tipo de manejo. Então, é sempre importante a gente entender qual que é o tipo de vacina que eu estou trabalhando, né? Uhum. Porque as vacinas, quando a gente vai fazer esse estímulo do sistema imune da ave, né? A gente vai decidir qual vacina utilizar, a gente tem algumas normas para seguir. A gente não cria um programa de vacina do nada. Então, o programa de vacina, ele nada mais quando a gente vai montar esse programa, do que algumas doenças que hoje o Ministério da Agricultura, ele obriga, né? Ele coloca uma norma que todas as pessoas, né? Os criatórios, os sistemas industriais, eles têm que fazer essas vacinas, como vacina de Marek, né? Vacina de Newcastle também é muito importante. E tem algumas Uhum. outras doenças que são muito prevalentes hoje na avicultura. Então, é importante que a gente vacine e proteja essas aves. Como, por exemplo, a bulbo aviária, que é uma doença que a gente vai ver mais para o final, que causa, né, aquelas verrugas na face das aves. E aí, Uhum. quando a gente vacina as aves, a gente vai pensar em vacinar sempre as minhas aves. Se eu tiver um pintinho descendente dessa ave, né, dessa galinha que foi vacinada, ele também vai estar protegido. No entanto, essa proteção, ela passa via ovo, mas ela tem uma curta duração. Então, o pintinho ele não consegue ter essa proteção longa que ele teve da mãe dele. Então, por isso que é importante a gente revacinar as aves logo depois que elas nascem. Certo. E aí, quando a gente fala de tipos de vacina, né? Que tipo que eu vou usar? Vai ser uma vacina viva? Vai ser uma vacina inativada? A gente é importante entender um pouquinho das diferenças das vacinas hoje. A gente tem as vacinas vivas, que são aquelas vacinas que a gente compra ou na casa agropecuária, a gente compra direto no laboratório, mas são vacinas que a gente tem que fazer toda a diluição dela no momento da utilização. Então, são vacinas que o próprio nome já diz, que são micro-organismos que estão vivos ali, né? Eles não Uhum. vão ser capazes de causar doença, mas são micro-organismos que eles são vivos atenuados. Então, o vírus está ali, a bactéria está ali, mas ela não vai causar doença na ave, é uma vacina viva. E geralmente a gente vai vacinar essa vacina viva através do olho, ou através da água, ou nós vamos fazer spray, ou nós vamos fazer essa vacina na água, né? E essas vacinas elas funcionam como uma imunidade primária da ave. Por quê? Porque elas vão estimular as aves a responder
contra aquele agente. Vai ser o primeiro contato, por isso que a gente fala que é a primovacinação, né? Então, é o primeiro contato que a ave vai ter com aquele agente. Se for uma vacina de bronquite, é o primeiro contato que a ave vai ter com o vírus da bronquite. Se for uma vacina de bolba, mesma coisa, é o primeiro contato que ela tem com esse vírus de bolba. Então, a gente sempre vai pensar nessas vacinas como sendo as primeiras vacinas que as aves vão tomar. Uhum. E as vacinas inativadas são vacinas que a gente tem ali, né? Os vírus e as bactérias estão mortos ali no produto. Então, é uma vacina que eu geralmente vou fazer via intramuscular, vai ser injetável. Né? Quando eu pego uma ave e faço uma vacina injetável, eu vou ter uma imunização melhor. Por quê? Porque vou estar colocando a dose correta para cada ave. Então, é muito importante essa vacinação. E por ser uma vacina inativada, né, a maioria das vacinas inativadas hoje, elas são feitas em óleo ou gel. E são vacinas que elas dão uma proteção muito longa para o organismo da ave, porque a ave ela não vai absorver aquele óleo muito rápido. Então, Uhum. eu tenho uma proteção a longo prazo. Por isso, gente, que é muito interessante quando a gente monta um programa de vacina, é, até o Ronald tem muita experiência na parte do programa, né, Ronald? Vocês disponibilizam os programas, né, no blog de vocês? Temos sim, temos vídeos no YouTube já falando sobre os programas vacinais, né, que a gente recomenda para a avicultura alternativa, por uma questão já de experiência, que a gente tem 7 anos já nesse mercado, né? E também tem no nosso Instagram, tem publicações aqui que já falam também e tem lá os programas direitinho, né? Tanto para engorda quanto para produção de ovos ou para matrizes, né? Porque aí são ciclos de vida curta, no caso da engorda, e ciclos de vida longa, no caso de produção de ovos ou de matrizes. Para quem trabalha com ornamental, com índio gigante, com aves aí que você vai trabalhar com a genética, né? Então, tem 2 programas vacinais que já servem para isso aí. E a gente associa sempre, né, Camila, a vacina viva como uma primeira sensibilização do organismo, como Isso você aí. falou aqui, e depois pensando no ciclo longo, né, a associação das vacinas inativadas, né? Então, Que vão sempre ser usando utilizadas mais para postura e para matriz, né, Ronald? exatamente para as matrizes, né? E são vacinas, gente, que são bem seguras, porque por mais que o vírus ou a bactéria eles estão mortos ali, né? São vacinas seguras, a gente faz toda a testagem em laboratório, todos os laboratórios hoje que produzem vacinas, eles são auditados pelo Ministério, então as vacinas elas passam por um processo de qualidade interno nos laboratórios, né, gerais que produzem essas vacinas, e depois o Ministério ele faz testes também no próprio laboratório para garantir que essas vacinas elas possam ser liberadas para venda e elas sejam seguras, sem causar nenhum dano aí para as aves, tá Uhum. bom? Isso é muito Então, importante, né, isso, Camila? Que entra dentro daquela máxima que até a gente colocou, né? A grande dúvida que a gente colocou na nossa live lá. A gente respondeu lá, mas é bom responder aqui para quem só vê esse vídeo, né? Que é aquela dúvida que às vezes algumas pessoas trazem para nós. Falar, onde, mas essa vacina principalmente é inativada. Eu fiz uma vez essa vacina e matou minhas galinhas, né? Aqui não é uma questão da vacina em si, né? Mas eu acredito que você vai falar aqui na sequência, né? Que é a isso. forma de aplicação. As vacinas em si, tanto as vivas quanto as oleosas, as inativadas, elas são seguras, são avaliadas, testadas dentro do laboratório, né? No caso de vocês da Inata, e depois ainda no Ministério, né? Então Isso a aí. gente tem uma segurança de que a vacina em si, ela não vai causar mortalidade por alguma coisa que existe nela, correto? E nem doença, né, E Ronald? A nem a gente está doença, fazendo né? vacina para proteger, não para adoecer as aves. Então, é muito importante que a gente tenha isso sempre bem claro em mente. Então, o Uhum, objetivo da vacinação é proteção das aves. Por isso que a gente tem que garantir essa segurança no produto, né? perfeito. E aí, quando a gente vai pensar em utilizar as vacinas, no momento da vacinação, nós temos que ter alguns cuidados diferentes para as vacinas vivas e para as vacinas inativadas. Então, nas vacinas vivas, como os micro-organismos estão vivos ali, né, os vírus, as bactérias, eles estão vivos, a gente vai fazer a diluição dessa vacina no momento que a gente for utilizar. Então, se eu for fazer vacinação na parte da manhã, ali quando eu chegar na minha produção, eu vou diluir essa vacina, né? Vou pegar o diluente, vou pegar ali o conteúdo do frasquinho pequenininho,
vou diluir um no outro, e aí eu vou utilizar esse frasco de 1 hora e meia até 2 horas. Por que, que eu não posso utilizar, guardar para outro dia? Ah, vacinei só 10 aves, amanhã eu tenho que utilizar mais, tenho que vacinar mais 20 aves. Eu posso guardar a vacina viva? Não, não pode. Por quê? A partir de uma hora Uhum. e meia, 2 horas, pós-diluição da vacina, essa vacina ela vai começar, os micro-organismos que estão ali, eles vão começar a morrer. Então, a gente tem perda de qualidade da vacina. Então, se a gente demorar muito tempo para fazer uma vacina viva, seja ela no olho, seja ela na asa, seja ela injetável, a gente começa a ter perda dessa vacina viva. E a gente vai simplesmente estar fazendo ali um diluente sem efeito nenhum nas galinhas. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse tempo para fazer a vacinação com as vacinas vivas. Já a Uhum. vacina inativada é um pouco diferente. Por quê? São vacinas oleosas ou são vacinas aquosas. E os micro-organismos, as bactérias e os vírus, eles estão mortos ali no frasco. Então, para eu vacinar, independente se eu vou levar mais que 1 hora, 2, 3 horas, não tem problema. Porque a vacina ela vai ter a mesma eficiência e são vacinas que já vêm prontas para utilizar. O cuidado que eu tenho que ter nessa vacina é só retirar ela um dia antes da vacinação, né? Deixar ela ali em temperatura ambiente para eu fazer a vacinação, porque se eu fizer a vacinação de uma inativada, né, o óleo tiver gelado e eu aplicar isso no peito da galinha, a galinha ela vai sentir, então vai ter uma reação inflamatória ali no local. Então as vacinas vivas, eu tenho que manter elas na temperatura de 2 a 8 graus, né? Eu vou fazer a diluição delas no momento que eu for utilizar o frasco, eu não vou diluir antes, e eu tenho que utilizar de 1 hora e meia até 2 horas. Não posso guardar de um dia para o outro. Já as vacinas Uhum. inativadas, eu tenho que retirar da geladeira um dia antes de utilizar, ou eu vou aquecer ele até 25, 27 graus, né? Numa água quentinha. E aí sim eu vou utilizar. Eu não posso fazer vacina ativada gelada na minha ave, porque senão ela vai sentir, tá bom? E eu não posso congelar. Então tem essas duas particularidades aí de cada vacina que são muito importantes. Certo. A gente sempre recomenda, Camila, nessa questão do manejo, né? Levar para o aviário, porque às vezes o pessoal pega as vacinas e leva, digamos, fora, né? Temperatura ambiente, né? Principalmente as vivas. Então, quando você vai trabalhar com vacinas vivas, é sempre interessante você ter uma caixa de isopor com aqueles Perfeito. gelos, né, recicláveis, ou gelo mesmo normal, né, que você faça ali, para você armazenar a vacina viva ali durante o período ainda que você não reconstituiu ela, né? Então, justamente para manter a integridade e a eficiência dela, né? Já as inativadas, né, a gente pode armazenar fora ali da refrigeração sem problema nenhum, né? Isso aí, Ronald, perfeito. As vacinas vivas, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Então, até muito bem lembrado, o transporte para o local ali da produção é muito importante. Porque se a gente levar essa vacina, não deixar no sol, né, Ronald? Independente se é viva ou Uhum. inativada, para a gente garantir ali que o produto ele não vai, né, não vai ter ali interferência da luz solar, não vai perder nem nada. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com as vacinas. Ok. E aí, uma coisa muito interessante também, Ronald, nos canais de vocês, vocês disponibilizam também os POPs, né, das Uhum. vacinas principais que têm que ser utilizadas. Eu coloquei aqui até um print que eu achei muito interessante Isso. e como que deve ser feita, né? É o passo a passo, né? A gente fez alguns POPs, né? Que é os procedimento operacional padrão para cada tipo de vacinação, né? Então, com os principais cuidados que a gente tem que ter com cada vacina, né? Tem lá no link do nosso Instagram, só acessar o nosso Linktree lá e aí você já vai ter lá um link onde você vai acessar, vai só colocar algumas informações lá como a gente precisa do e-mail, né? O telefone e aí você já consegue ter acesso e baixar esses POPs ali para você conseguir ter essas informações aí bem estruturadas de cada processo de vacinação, né? Então, quem não sabe fazer a vacina é muito fácil, né, Ronald? É só ir nesse link, Só ir acessar, lá, se cadastrar e aí vem o passo a passo explicando vacina por vacina, né? exatamente. A gente tem os POPs e tem também vídeos no YouTube, né? Tem duas formas aí para quem quer o negócio mais para ler, tá aqui. Quem quer armazenar isso, né, na granja, às vezes imprimir, quem quer o vídeo do YouTube lá onde a gente fala lá e mostra na hora a aplicação, também tem os dois formatos aí que a gente trabalha, né? Mais simples, né? Então, assim, Exato. ajuda bastante as pessoas que não têm uma experiência, eles não têm uma assistência técnica ali no momento, né, de fazer a vacinação.
Exato. Então, esse passo a passo ajuda bastante a saber quais são os cuidados com a vacina, como que ela deve ser feita. Isso é muito importante. Isso aí. E aí, quando a gente pensa em vacinação, por que que a vacina tem que ser bem feita? Uma vacina, quando ela é mal feita, ela é tão ruim quanto não fazer vacina. Então, aqui eu coloquei algumas fotos de vacinas que foram mal aplicadas. Então, nessa primeira foto aí, era uma aplicação para fazer dentro da musculatura, né? Entre a musculatura peitoral profunda e superficial ali do peito, mais para frente tem algumas fotos, e fez debaixo da pele. Então, a gente viu que a vacinação foi subcutânea e fez aí, formou essa parte de fibrose, né? Esse nódulo aí no Uhum. peito da ave. Na segunda foto, a gente teve uma vacinação no músculo errado, e aí a vacina ficou mais superficial também. Na terceira foto, e eu acho que já o case que você colocou lá, Ronald, Na né? Se live, a né? vacina mata, é É. uma foto de vacinação em fígado. Então, nesse caso, né, o produtor ele foi fazer a vacinação e ele fez a vacinação no local errado. Em vez de ele vacinar no peito da galinha, ele injetou vacina no fígado da galinha. E o fígado, gente, é um órgão extremamente vascularizado. E quando a gente tem, né, a perfuração desse órgão, a gente tem morte do animal por hemorragia interna. Então, por isso que a vacina injetável ela tem que ter um cuidado muito grande no momento da vacinação, para a gente evitar que aconteça esse tipo de problema. Da aplicação, né? É, que Isso. não comentei lá na live, acho que vale comentar rapidinho aqui também, né? Porque são canais diferentes. É, mas teve uma vez que quando eu trabalhava na avicultura industrial ainda, e casos, né, de relatos de alunos que fazem o nosso curso e tudo mais, a vacina mata, a vacina inativada mata a galinha, né? Como a gente falou antes aqui, a vacina é segura. Ela não vai, no agente dela, no que tem dentro dela, ela não vai desenvolver nada na ave para levar a ave a óbito. O que acontece são os erros de aplicação, principalmente com as inativadas, né, Camila? Isso Então aí. eu tive um caso de um cliente no Rio de Janeiro. Eu tinha uma semana programada que eu ia para Goiás. E aí o cara me liga, o meu chefe fala, ó, tem um problema lá no Rio de Janeiro, você vai ter que descer para lá. Eu falei, o que que tá acontecendo? Ah, a nossa vacina tá matando umas galinhas. E aí foi em tom irônico que ele falou. Eu falei, ah, é? Ele falou, tem um rapaz lá numa granja que falou que a nossa vacina tá matando as galinhas dele e as vacinas inativadas, né? E aí eu saí daqui, fui para lá, passei no laboratório, peguei uma outra partida de vacina, levei até lá, cheguei e a única coisa que eu fiz foi, ó, me mostra como você está aplicando. Começa por aí. E ele me mostrou, e aí é onde a gente identificou um caso como esse aqui do fígado. Ele estava fazendo a deposição da vacina no terço final, no terço mais baixo, ali próximo à cloaca, né? Uhum. Da ave, aonde ele estava perfurando ali fígado e vísceras também, né? Então, eu estava depositando a vacina no local errado. Então, é muito interessante que a gente faça a aplicação correta, né? Para que a gente tenha, primeiro, a eficiência da vacina, no desenvolvimento da imunidade dessa ave, né, Camila? E acabe Isso. não matando, porque aí sim é o risco que eu tenho, né, de aplicar errado e matar por causa da local da aplicação que eu tô colocando essa vacina, e não por causa da vacina em si, né? Isso, correto, Ronald. Isso é muito importante. Local de vacinação, né? Porque às vezes as pessoas querem vacinar e não sabem muito bem como que é feito o processo ali e acaba, em vez de proteger as aves, matando. Então, esse processo de vacinação é muito importante, ele estar sempre bem alinhado, ele ser bem realizado para a gente não ter problemas quanto a isso, né? Exatamente. E aqui a última foto que eu coloquei é de uma ave que ficou doente porque ela não foi vacinada. Então, em produções que são muito grandes, acontece às vezes de escapulir uma ave, a ave não ser vacinada e ela apresentar ali a doença, né? Mas a gente sempre tem que pensar em vacinar todos os indivíduos ali da Uhum. criação para a gente evitar que a doença entre na nossa granja. Então, isso é muito importante. Vacinar bem as aves. Isso E aí. aí, quando a gente pensa em vacinar, a gente tem várias formas de vacinar. Então, nos POPs mesmos que o Ronald preparou para vocês, tem aí vacinação intramuscular, vacinação ocular, né? E são importantes porque a gente pode fazer de várias formas. Na bula de cada vacina tem a forma recomendada de fazer a vacina, se é via olho, se é via água, se é via spray, se é na asa. São coisas que a gente consegue, no próprio produto mesmo, vem acompanhando, a gente consegue saber qual que é a melhor forma de fazer aquela vacina, né? Então, o programa de vacina, gente, conforme o Ronald falou, ele tem aí
um programa montado para as propriedades conforme o sistema de criação. Então, para poedeira e matriz tem um, e para frangos de corte, né, engorda, tem outros. No Uhum. entanto, esse programa é um programa, a gente faz um programa básico, né, Ronald? É assim que a Isso. gente vai montando. Aham. Conforme cada propriedade tem a necessidade, a gente vai modificando as vacinas, a forma de vacinação. Então, esse programa de vacina de cada local, ele vai sendo desenhado conforme o olhar do técnico ali, o olhar do veterinário. E é muito importante que a vacina ela seja feita na idade correta. Porque se a gente vacinar após o problema entrar, ou após uma idade, né, a ave está muito velha, que eu vou começar a vacinar as minhas aves, às vezes o problema já entrou, já circulou ali na minha granja, né, na minha criação. Então, por isso Uhum. que é muito importante a gente fazer as vacinas na idade correta. E se for uma vacina viva, ela deve ser feita ali no início do dia, no horário mais fresco. Por quê? Porque a vacina viva, lembra que o micro-organismo está vivo, então ele tem ali um momento de sobrevivência, de 1h30 a 2 horas. Então, se eu faço isso na parte da manhã, eu tenho essa 1h30, duas horas aí de longevidade da vacina mais garantida do que se eu for fazer ela no momento que estiver muito quente, né? A minha vacina pode morrer antes do prazo que eu tenho aí para fazer a vacinação. Uhum. Perfeito. Eu coloquei aqui os programas de vacina que vocês Que a gente disponibilizam. recomenda, né? Isso. Uhum. Esse aqui são para aves de vida longa, né? Que a gente tem aí todas as Reprodutoras vacinas e postura. recomendadas. Uhum. Isso aí. Lembrando bem, né, Camila, aquilo que você colocou, né, que esses programas que a gente traz aqui para vocês são sugestões iniciais. Nós temos clientes hoje do Mais Caipira, né, que nós acompanhamos, que hoje seguem esses programas que a gente está colocando aqui para vocês, e tem alguns clientes que, por algumas necessidades de desafio diferentes, né, que a gente teve durante a sua criação, nós tivemos que ajustar e incrementar esses programas vacinais. Então, sempre fica a cargo do técnico, né, do veterinário, do responsável pelo manejo sanitário da sua granja, das suas aves, fazer essa análise. Né? O que a gente deixa é uma sugestão inicial. Né? E essa sugestão, por onde a gente tem passado, Perfeito. ela tem funcionado muito bem para controle das principais doenças aí da avicultura. Né? Correto, Ronald. Isso aí, né? E fazendo a monitoria para ver se ele está funcionando bem, se ele está atendendo ali o meu Exato. sistema de criação. Uhum. As duas principais doenças que a gente tem, que o pessoal normalmente fica com muito medo, né, é a coriza e a bolba, que são as principais que acometem aves da avicultura alternativa, né? Para essas doenças, esses dois programas aqui, elas têm funcionado muito bem, né? Desde que você siga a idade, né, o tipo de vacina a ser utilizada, a forma de aplicação correta, como a Camila já falou aqui pra gente. E quando a gente pensa em aplicação correta, a gente também tem que ter os equipamentos corretos, né, Ronald? Quando a gente for fazer Uhum, uma vacinação, então é importante aí na vacinação de bolba, é importante eu ter o estilete para fazer a vacinação, né? É importante a gente verificar aí questão de tamanho, de agulha também, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente vai fazer a vacinação nas aves, às vezes eu estou vacinando no local certo, mas se a minha agulha é muito grande, eu posso perfurar a cavidade da mesma forma. Ou se a minha agulha é muito pequenininha, ela não vai chegar na musculatura que precisa, né? A minha uhum, vacinadora às vezes não está muito bem, então está falhando a vacinadora. Então, todos os equipamentos de vacinação, eles devem ser utilizados somente para vacinação e eles devem ser ali mantidos da melhor forma possível, né? No local limpinho, sempre depois da vacinação deve ser higienizado e eles têm que estar com uma qualidade muito boa, né? A agulha, ela tem que estar cortando, ela não pode estar rasgando o peito da ave. Então, tudo isso é muito importante a gente avaliar. uhum. Por isso que a gente sempre recomenda também, né, a troca de agulhas, né, Camila? Vocês Isso. recomendam a cada 500 aves, no máximo a cada 500 aves a gente está trocando, né? Essas agulhas, correto? Ou um pouco Correto, mais. Ronald. Depende muito do procedimento que ele vai ser feito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aham. Porque tem alguns locais, né? Depende muito da experiência das pessoas também. Essa agulha é importante que a cada, a gente fala 500, um frasco, né? 1.000 doses. É importante que as pessoas deixem essa agulha no álcool, né? Para a gente fazer a higienização desse equipamento, que é muito importante. Mas, em casos, por exemplo, a gente vai avaliar ali o corte da agulha, a gente passa o dedo ali de leve na parte de baixo, né? A gente vê que o corte ele está mantendo ainda, não tem necessidade de ser trocada.
O Uhum. importante é sempre a gente avaliar como que está a questão do corte da agulha. Se realmente, se ela não bateu no osso, se ela não caiu, não bateu em algum outro lugar. Porque se realmente eu vacinei às vezes 10 aves e bati a agulha no osso do peito da galinha, a agulha vai começar a arranhar e vai machucar. Vou ter que Vai trocar a minha agulha entortar. com 10 Uhum. aves. E Então isso é é uma muito coisa que é importante observado, né? Para quem vai fazer a aplicação, a hora isso. que você vai aplicar, você sente uma facilidade da entrada quando a agulha está nova, né? Conforme ela vai ficando mais rombuda, você sente que ela vai ficando mais difícil de ultrapassar ali, né? A pele da ave. Você sente que às vezes Isso. está machucando um pouco mais. Aí é o momento, às vezes, você pegar e trocar já essa agulha, né? Isso. Então, Tem que assim, ficar esperto, eu né? gosto muito mais de orientar a troca de agulha pela condição da agulha, pela avaliação mesmo de quem está manuseando ali, do que pela Aham. quantidade de aves que foi vacinadas. É lógico que a quantidade, quando já vacinaram muitas aves, é a tendência que a agulha realmente vai perdendo fio ali, né? Vai ficando mais rombuda. Mas Sim. aí é importante a gente ter essa avaliação ali no momento da vacinação mesmo. Então a gente vai passar o dedo ali, vai avaliar. Ah, a agulha está em condições de vacinar mais aves? Beleza, continua vacinando. Não está em condição, então vou ter que trocar essa agulha. Então é mais avaliação de quem está utilizando do que pelo número de aves. Perfeito. E aí, novamente, o que você falou, né, Ronald, essas vacinas são fáceis de serem encontradas aí em casa agropecuária, dependendo da região, até no laboratório, tem alguns laboratórios que vendem direto, é importante sempre verificar essa questão de quantidade. E na internet Uhum. também, algumas vacinas são possíveis de serem compradas. O cuidado que a gente tem que ter é sempre que essas vacinas elas sejam enviadas para o produtor da forma correta. Então, se eu vou tirar essa vacina da casa agropecuária, da loja ali, ou se alguém vai me mandar ela via internet, eu preciso garantir que essa vacina ela esteja condicionada em gelo de 2 a 8 graus durante todo esse caminho aí, até a propriedade. Chegou na propriedade, ah, não vou utilizar a vacina hoje, vou utilizar só semana que vem. Então, vou armazenar ali na minha geladeira, não vou armazenar no congelador, só na geladeira mesmo, ali na prateleira da geladeira, para garantir Uhum. que ela vai ficar ali de 2 a 8 graus Celsius, né? E, novamente, o que você falou, né, Ronald? Quando eu for levar ela para o galpão, a vacina viva, eu levo ela numa caixinha Numa de caixa de isopor, isopor, né? ou isso, com Uhum. gelo, para garantir que ela vai estar condicionada da melhor forma. A vacina inativada é diferente, eu tiro ela um dia antes e levo ela fora da caixa para fazer minha vacinação. Mas a vacina viva, eu tenho que levar em caixa de isopor com gelo. Perfeito. E aí, falando um pouquinho da importância das vacinas e da via de vacinação, eu coloquei aqui alguns exemplos de vacinas que são muito importantes, que hoje a gente utiliza a campo, né? E por que é importante a gente vacinar? Então, a vacina de maré, que é a primeira vacina ali, praticamente, que a ave recebe, né? Ou ela recebe num dia de vida, ou tem alguns Uhum. lugares que, quando já compram os pintinhos, eles já vêm vacinados, né? Que foi vacinado até em ovo. Então, essas vacinas, elas são feitas quando é feito em incubatório, até quando é feito aí realmente no local ali de produção, né? O pintinho nasceu, ele vai ser vacinado no primeiro dia. Essa vacina ela deve ser feita via subcutânea, então ali na pele atrás do pescoço, né? Muito cuidado para não pegar o pescoço, né? Não pegar nada ali de nervos, de ossos, fazer com muito Sim. cuidado essa vacina. Por que é importante fazer uma vacina de Marek? Marek é uma doença que além dela causar imunossupressão, né, deficiência no meu sistema imune das aves, é uma ave que ela causa vários tumores é uma doença que ela causa vários tumores nas minhas aves. Então, quando a gente tem uma ave com marek, a gente tem um quadro esse da foto à esquerda, que é uma ave ela com dificuldade de locomoção e quando a gente vai fazer a necrópsia, né, a gente vai abrir ali a ave que tá, né, que morreu, a gente Aham. vê o nervo ali da perna, que é o nervo ciático, bem na pontinha da tesoura aqui, ele fica um pouquinho aumentado de tamanho, ele fica mais inchadinho. Então ele perde essas estrias que ele tem. Ele fica mais aumentado. A gente vê formação de tumor no coração, formação de tumor no baço, que é essa setinha branca aí do meio, formação de tumor em volta da moela, aí na parte do sistema também reprodutor. Então, a gente tem formação de tumor no organismo da ave inteira, até no fígado. Então, é muito importante a gente garantir que as aves elas sejam vacinadas no primeiro dia de vida, para a gente impedir que essa doença ela entre ali na minha granja. É lógico que a gente já falou que tem outros fatores, mas quando a gente vacina as aves e vacina ela da Uhum. forma correta, a gente vai garantir que essas aves estejam aí imunizadas, né? Prontas para que se o vírus chegar, elas consigam combater ou ter condição de combater essa doença. Perfeito. É, maré que eu tive eu falo que eu tive o desprazer
Camila, de acompanhar uma propriedade de criação caipira com Marek Clínica, né? Ó, Nesses 7 anos aí que eu tenho, que a gente tem de avicultura alternativa, eu tive um caso uma vez que eu acompanhei de Marek, né? E aí ele trabalhava com caipira tradicional, tinha as matrizes dele e incubava e engordava os pintinhos. E era uma situação muito triste de se ver, porque as aves não se desenvolviam. Apresentavam nodulações, como você falou, tumores no corpo inteiro, praticamente sem penas, né? Porque ele ataca também, causa tumoração no canhão da pena, então eles perdem as penas e as aves acabavam não se desenvolvendo. Você tinha aí de 100 aves, se ele conseguisse chegar com 20 em peso de engorda, durante um período até maior do que deveria, era muito, né? E aí, depois que ele começou a fazer a aplicação da vacina de maré, que ele reverteu esse quadro, assim, como da água para o vinho, né? E é uma entendi. vacina muito simples, né? Uma vacinação só no primeiro dia de vida, né? E mesmo se você não fez no primeiro dia de vida e nunca fez, uma aplicação somente acabou, você resolveu o seu problema para maré, que é uma vacina muito eficiente, né? Isso. Mas E o custo muito é muito baixo, nociva, né, né? Ronald? Ah, o custo, né? Isso. Não, o custo é baixíssimo, né? E para quem trabalha aí com aves que compra pintinhos, né, das principais empresas, né, que já trabalham com pintinhos, fazem comercialização, ela já vem já vacinada, né, com essa vacina de maré, então não precisa vacinar no campo, né? Então tem Isso esse aí. benefício aí. Justamente. Então é sempre importante ficar atento, né, a essa questão a essa informação aí da maré, se está vacinado, se não está vacinado, e se não tiver vacinal, quanto antes as aves aí. A gente recomenda fazer um dia de vida. Uhum, E até, Ronald, você falando questão das penas, né? É muito importante, porque quando a gente tem um caso clínico de marek no campo, com lesão, com a doença ali instalada, uma das formas de transmissão é através da pena, porque o vírus ele fica ali no folículo. Então é muito importante também a gente sempre pensar, ah, a doença entrou? Entrou. Eu vou tentar controlar a doença e também eliminar tudo quanto é fonte de contaminação, né? Então, nesse caso aí, as penas seria uma fonte de contaminação imensa. Então, teria que fazer uma limpeza muito boa na região e uma desinfecção para a gente conseguir controlar a doença. sim. Aqui em seguida eu coloquei a bolba. A bolba é uma doença também muito comum, né? Igual o Ronald já falou. É uma Uhum, doença que ela causa essa formação de vesículas na cara da ave, né? Na cara, em crista, barbela. Então a gente vê que a ave, quando começa a ter essa formação de vesículas na parte do olho, na parte de nariz, dificulta até da ave se alimentar, porque a ave ela fica prostrada. E a vacina de bolba é uma vacina que ela tem a indicação aí no programa, é uma vacina que ela é feita na asa, essa é a única via que se faz a vacina de bolba. Na bula de algumas vacinas tem recomendação também de fazer na parte interna da coxa ali, mas é uma vacina que ela deve ser feita na pele, né, na membrana da asa, ou nessa pele aí que uhum, recobre a coxa, mas é mais comum fazer em asa, e inocula a vacina ali na asa com o estilete, e após 5 a 7 dias, mais ou menos, a gente vai ver a presença da formação desse carocinho. Esse carocinho significa que a vacina funcionou, então é a pega vacinal. A pega vacinal é quando a gente tem formação desse carocinho pós-vacina, significa que a minha ave realmente ela foi bem vacinada e a gente teve uma resposta positiva que a minha ave ela está protegida para a bomba. Então é muito uhum. importante que essa vacina seja feita da forma correta. Então, para boba, a gente consegue fazer essa avaliação da minha eficiência da vacinação, né? De Isso, 5 a isso aí. 7 dias aí após a aplicação, Camila, que a gente faz essa Isso. 5 a verificação. 7 dias a gente verifica, tem a presença desse nódulozinho na asa, onde foi feita a vacina. Uhum, fica a dica aí também, pessoal, né, para fazer essa avaliação aí. E aqui eu coloquei também as vacinas comuns que a gente faz, né? Vacina de bronquite, vacina de Newcastle. Aqui a via de vacinação é a mesma, né? A gente recomenda sempre fazer ocular ou spray. Caso a gente não consiga fazer ocular, nós vamos fazer spray. E aqui eu coloquei algumas fotos das doenças de bronquite, né? É uma doença que quando está presente no plantel, geralmente as aves não se desenvolvem bem. Pode ocorrer também de ter sinais respiratórios, então às vezes secreção nasal, aerossaculite também, como nessa foto aqui onde tem essas setinhas brancas, né? Que mostra essas massas amareladas aí em volta do coração, perto do fígado. Então é um Uhum, quadro que pode ser provocado pela bronquite.
ela também é responsável por causar um quadro renal nas minhas aves. Então, os rins, eles ficam aumentados de tamanho, que é essa foto da esquerda aí mais abaixo, onde está a setinha, a gente tem os rins, a gente tem uma dilatação e dureter, presença até de cálculo renal. Então, é uma doença que pode causar isso. E uma outra coisa muito comum que a gente vê mais a campo, quando a gente tem um caso de bronquite, é problema em casca de ovo, que é essa última foto da direita abaixo. Então, a gente tem uma casca de ovo bem regular, toda deformada. Às vezes, o ovo ele nem casca tem, é um ovo de pele. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a vacinação para a doença de bronquite. Né? Geralmente, são vacinas que vêm junto com a doença de Newcastle ou junto com outras doenças, mas é muito importante a gente vacinar as aves para essas duas doenças aí até mais, né? E a vacinação ela Uhum. deve ser feita, quando a gente fala de vacina viva, é uma vacina via ocular, né? Via olho, que é a forma mais garantida que a gente tem que a ave foi bem vacinada. Perfeito. E são vacinas baratas também, né, Camila? Não Isso, justifica por uma questão de custo aí não utilizar no meu programa vacinal das aves, né? E perfeito. são muito eficientes, né? Principalmente que é o que a gente recomenda também, até no nosso programa, né? Que o pessoal vai ver lá, que a forma de aplicação é quase 100% das vacinas. Tem uma só que a gente indica via água, que é Gumboro, que aí tem uma questão de eficiência, particularidade do vírus, né? É via ocular justamente por causa da eficiência, né? E da proteção que vai causar na ave. Se você for utilizar outras formas, aí você começa a perder em proteção, começa a perder em eficiência, né? E aí a sua ave não fica tão protegida. Então, você... E dependendo do número de aves também, né, Ronald? O número de aves, a condição que eu tenho ali, fica mais Sim, fácil até eu pegar ave por ave e garantir que ela foi bem imunizada. exato. Na avicultura alternativa, normalmente os lotes são pequenos, né? Não são lotes de 50 mil, 100 mil aves, como nós temos às vezes na industrial. Né? Então não justifica aí o cara falar, eu vou usar por praticidade via spray ou via água de bebida uma vacina viva, né? Aí, como Dá diz, para fazer ela é uma muleta, né, Camila? É muita desculpinha, né? é isso aí. Via ocular é a melhor forma que a gente tem para fazer para essas duas enfermidades aí. E aqui também um pouquinho de gumboro, coccidiose, né? A gumboro, a Uhum. gente vai fazer ela, como o Ronald falou, via água de bebida, é a mais indicada. Tem gente que faz ela via nasal, tá? Que ficou. E a coccidiose, início aí de vacinação, faz também ocular, né, Ronald? Tem algumas Uhum. pessoas que associam. Sim, na primeira vacinação, né, com bronquite e Newcastle, dá para associar. Isso aí, associando a coccidiose para fazer ela ocular também. A gumboro pode ser feita via água de bebida ou via nasal, tá? Aí ficou até ocular, mas é via nasal mesmo. Uhum. Por último, nos sistemas de aves de vida longa, a gente tem as vacinas inativadas, né, que são as vacinas oleosas. E aí, geralmente, as vacinas inativadas, elas são para as doenças de coriza, de bronquite, queda da produção, né, queda de postura, que é EDS, EDS, né? Newcastle. E são vacinas, aqui eu coloquei até algumas fotos da coriza, né? Que é muito comum acontecer nas aves de criação alternativa. A gente vê aves de Uhum. cabeça inchada, com presença de material amarelado, né? Que é esse cásio, presença desse material aí na cabeça da galinha. A gente fala que é nos seios infraorbitários. Então, as galinhas elas ficam com essa conjuntivite, com essa sinusite. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a vacinação de coriza, para a gente evitar também que elas tenham esse sinal clínico. E as vacinas hoje de coriza, ou elas são sozinhas, né, independentes, só coriza, ou tem Uhum. algumas vacinas que a gente tem coriza junto com outras doenças, que são muito importantes e devem ser feitas aí no final de recria, nesse momento meu, finalzinho de crescimento das aves antes da As produção. linhas de produção, né? Para Isso. fechar o ciclo vacinal, né? Onde você tem primeiro as vivas e aí lá no final a inativada para você dar aquela proteção maior aí para segurar durante todo o período de produção, né? Que vai ser longo, né? Tanto para a Isso, matriz quanto para a postura, né? isso. E vai segurar, né, Ronald? Porque são vacinas geralmente oleosas. As de Uhum. a última aplicação aí são vacinas que são oleosas. E esse óleo, ele fica no organismo da ave por muito tempo. Então, por isso que a gente faz ela no finalzinho ali, desse momento de recria, para a gente garantir que a proteção ela vai ser a longo prazo, né? Porque a gente tem um óleo ali que vai ficar estimulando o organismo da ave por vários dias, aí, por várias semanas,
nesse organismo da ave, estimulando o sistema imune a produzir anticorpo. Então, por isso que ela deve ser feita aí no finalzinho de recria, antes da produção. Uhum. Bacana. A Salmonella gallinarum, né, que é um tipo de salmonela que ela só dá nas galinhas e é uma doença que ela deixa aí lesão em fígado, como vocês podem ver. Geralmente as aves elas ficam muito prostradas, fica cochilando, você vê aquela ave bem caidinha. E quando a gente vai fazer a necrópsia aí, né, vai abrir as aves que estão mortas, a gente vê um fígado aumentado, um fígado mais esverdeado, o baço aumentado, como vocês podem ver nessa foto aí à direita, né, na primeira setinha branca. O ovário ele fica todo deformado. Então, é uma vacina muito importante. Geralmente, a vacina de Salmonella gallinarum é uma vacina que ela deve ser feita também intramuscular no peito, tá? Tem gente que faz na coxa, mas enfim, ela deve ser feita intramuscular. É muito importante também para a gente evitar que essa doença entre no plantel. E até as salmonelas, né, tem por legislação, né, específica para a produção de ovos, né? Para aves Isso de aí. postura É também tem a importante que seja obrigação, né? vacinada, até outros tipos de salmonelas também, para a gente conseguir ter todo um controle aí, e o Ministério também, né? Eles exigem, muito bem lembrado, Ronald, essa Uhum. vacinação de quem tem criação de aves para salmonela. É. Quando a gente vai fazer uma aplicação intramuscular, eu coloquei aqui algumas fotos para facilitar um pouco o entendimento. Então, ela deve ser feita aí. Geralmente, a gente recomenda no peito, é onde a gente tem uma maior parte de musculatura. Quando ela for feita, deve ser feito paralelo aí ao ossinho da quilha, né? Aquele ossinho do peito. Então, vai fazendo o mesmo direcionamento ali, nunca contra esse osso do peito, porque a gente pode bater a agulha no osso, e aí também a gente vai cegar a agulha, vai machucar a ave, então é importante a gente fazer no sentido do ossinho do peito, mas do lado ali. Na musculatura bem inicial, que é essa parte mais gordinha ali do peito, onde a gente tem uma musculatura maior. Nunca agulha muito em pé e nem muito deitada. Então a gente faz aí 45 graus, mais ou menos no meio do caminho. Muito bom. E aqui algumas fotos de onde a vacina tem que ficar. Então, a vacina ela deve ser aplicada aqui, né, nessa primeira foto do lado esquerdo, nessa local onde Uhum. a ponta da tesoura está apontando, e da foto do lado direito, a vacina ela deve passar essa primeira musculatura, que é a superficial, e ficar entre a musculatura superficial do peito e a profunda. Então, vai ficar aqui onde a pontinha da tesoura também está indicando. É a melhor localização para a vacina. Ela vai ficar nesse Uhum. local, deve ficar dessa forma. Quando ela fica nessa localização, a gente tem uma galinha bem protegida, a vacina vai ser feita da maneira correta e a gente vai evitar que tenha algum tipo de reação vacinal, ou seja, tem uma inflamação muito grave ali no local. Se ela ficar fora do lugar, às vezes a galinha vai sentir um pouco mais a aplicação da vacina. Então, por isso que é muito importante ela ficar no local correto. E sempre Aqui, importante também, né, Camila, é essa questão do local ali que você comentou, né? uhum, Ficou bem claro nas fotos aqui que você mostrou, sempre no terço inicial, no começo do peito, né? isso, Próximo ali ao papo, né? Que é aonde a gente tem, digamos assim, toda a estrutura até óssea, né? Você já falou várias vezes aqui a questão, às vezes, de bater a agulha no osso, né? Então, se você tem uma agulha, às vezes, muito grande ou você aplicou errado, no terço inicial do peito da ave, a gente tem a estrutura óssea ali que vai proteger os órgãos internos, né? E tem isso aí. também a maior parte, a maior porção de carne, né, do peito está ali, né? Se a gente vai indo para o final do peito, para a porção final ali, aonde a gente vai encontrar o fígado, como uma foto que você mostrou ali, né, de uma aplicação no fígado com hemorragia, e às vezes intestino também, as vísceras, é onde se você aplicar ali, você pode ter o problema e levar até sua ave a óbito, né? Então a Isso aí. importância do local para você ter uma boa imunidade, uma ação ideal, digamos assim, dessa vacina que você está aplicando, uma imunização correta, e para não ocasionar um problema por aplicação também, como a gente já falou, né? Perfeito. Então, o local de aplicação ele é muito importante, né, Ronald? Uhum. Então, tamanho de agulha, vacinação. Então, é uma vacinação realmente. A injetável é uma vacinação que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente tem que garantir ali que o local ele seja certinho. Perfeito. Aqui eu coloquei uma foto de uma vacinação que ela ficou mais superficial, então ela não ficou no local correto. A gente vê que a vacina está solta no peito da ave, né? Ela causou aí uma pequena hemorragiazinha.
E essa outra foto também de vacinação errada, que a pessoa foi Uhum. fazer a vacina, era para ser dentro da musculatura, entre uma musculatura e outra, e ela ficou entre a pele e a musculatura, então ela ficou subcutânea. E aí formou esse nódulo aí no organismo da ave, né? O organismo encapsulou, fez essa parte, essa fibrosezinha como se fosse uma cicatriz mesmo. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a vacina no local correto. Certinho? Pessoal, era isso que eu tinha para passar Certinho. para vocês. Ronald, eu agradeço muito a oportunidade da gente conseguir conversar hoje, né? Passar para o Pois é, pessoal. hoje fluiu bem aqui. A gravação deu certo, vamos depois subir para o YouTube. O pessoal já tá vendo aqui, já viu tudo, né? Isso aí. Mas foi muito bom, Camila. A gente que agradece aí, digamos, o convite que vocês aceitaram, né, para participar com a gente desse momento que a gente está passando aí com o Mais Caipira, né, onde a nosso interesse é sempre levar informações técnicas para os nossos seguidores, né, para os criadores aí da avicultura alternativa a nível de Brasil, né? E acho que esse é o caminho. E eu tenho certeza que a Inata aí, além dessa parceria de agora, como a gente já tem conversado aí, né? Eu acho que a gente pode explorar muito mais, né? Esse universo aí da imunologia das aves, das doenças, das proteções específicas para cada uma, né? Fica já um pré-convite aí para outras lives aí, outras interações aí com vocês. Claro, eu fico à disposição. A gente também está com alguns produtos para serem lançados agora no segundo semestre de Uhum. 2022, algumas vacinas vivas que estão já para sair para o mercado. Esperamos contribuir. Eu sei que das dificuldades, né, do pessoal da avicultura alternativa de conseguir encontrar vacinas. Então, a gente espera contribuir aí também para conseguir melhorar a sanidade, né, hoje do plantel nacional aí que a gente tem. Sim, sim. Certinho? Uma coisa que eu sempre falo e gosto de ressaltar, né, é que a grande maioria, lógico, dos produtores da avicultura alternativa, hoje eles têm a intenção de sair do mercado informal, eles têm a intenção de proteger as suas aves com um programa vacinal, só que aí eles enfrentam uma série de dificuldades pelos tamanhos, né, que são pequenas produções, aonde tudo que nós temos hoje ele é desenhado basicamente para avicultura industrial, para grande produção, né? Até a questão de frascaria, de a distribuição de informações, né? Até pouco tempo a gente tinha informações. Nós temos em grandes feiras, né? Que Uhum. são desenvolvidas aí pelo mercado da avicultura brasileira. Só que aí essa interação, né? Como nós temos aqui, como a gente fez pela internet, né? Pelas lives, pelo YouTube, pelos canais que nos propiciam a facilidade para chegar até os pequenos produtores, né? Levar informação de qualidade, né, Camila? Então, acho que é um novo mercado, é um mercado a ser entendido, ser desenvolvido, né? Nós estamos começando agora também novamente esse modelo, aí, entendendo ainda, e com parceiros aí como vocês aí, como a Camila e como a Inata, eu acho que a gente vai levar com certeza aí muita informação de qualidade para todo esse segmento aí, e desenvolver esse ecossistema, como eu sempre falo, da melhor forma possível, né? Levando maior sustentabilidade, levando desenvolvimento e rentabilidade para esse pessoal, que é o que a gente quer, né? Isso aí, produtos de qualidade, né, Ronald? Exatamente. É isso aí. Agradeço, pessoal. Obrigada aí também, né, por nos assistir e fica aí os contatos. Um Isso aí, abraço. Camila. Mais uma vez, meu muito obrigado aí e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Deixa eu ver